o Vaticano II ele pediu que nós retomássemos na catequese a experiência do catecumenato. O catecumenato é a instituição da formação dos cristãos no início dos primeiros séculos, foi nos primeiros séculos do cristianismo. O catecumenato foi a instituição que deu os mais santos para a igreja. A maioria dos santos da igreja vieram do catecumenato, né, os grandes mártires da igreja. Então, no início do cristianismo, para eu me tornar cristão, eu precisava fazer um período de formação, que não era 1 ano, 2 anos, 3 anos, como a gente tem hoje, né? Que hoje os pais, quando chegam na catequese, já querem saber quando vai ser o sacramento, porque tem uma pressa. E antes, o período do catecumenato era 5, 10 anos, porque para ser cristão, eu precisava fazer uma caminhada, e essa caminhada era feita em tempos e etapas. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês e trazer ótimos, inéditos convidados e um excelente conteúdo para você ter muito mais formação católica de qualidade, tá bom? Então, Pedro, estamos aqui hoje com o Padre Bruno Moreira. Padre, muito obrigado, viu, por ter vindo. Boa tarde, Cavalcante. Boa tarde, Pedro. Uma grande alegria para mim também estar aqui com vocês, né? Insistimos tanto, né, Padre? Foi uma grande surpresa para mim esse convite também, viu, estar aqui e fazer parte, né? Colaborar aí com esse podcast que tem uma grande repercussão na nossa arquidiocese, né, de Fortaleza. Maravilha. Obrigado, Padre, pela generosidade. Padre Bruno Moreira, ele é sacerdote diocesano aqui da Arquidiocese de Fortaleza, coordenador dos cursos de extensão da Faculdade Católica de Fortaleza e da ESPAC, Escola de Pastoral Catequética. E aí você vai aprender um pouquinho hoje o que é a ESPAC, tá bom? Se você é digamos assim, arquidiocesano aqui de Fortaleza, você tem como as suas obrigações conhecer um pouco mais a estrutura da sua igreja aqui, da nossa igreja aqui local, né? E aí você terá a oportunidade hoje com o Padre Bruno. Padre Bruno, quero também falar um pouco aqui do currículo dele, mestre em teologia pela PUC-Rio e também já doutorando, vai iniciar o doutorado, sempre na linha da dimensão catequética. Isso. E a sua dissertação, Padre, formação catequética dos futuros presbíteros, uma necessidade, né? Uma necessidade que a igreja nos últimos anos tem insistido muito desde a perspectiva da iniciação à vida cristã, né? Então, a minha pesquisa foi muito na linha de buscar compreender como essa dimensão pode colaborar na formação dos seminaristas, né? Tendo em vista que daqui a pouco eles serão os futuros presbíteros e a catequese hoje é algo que a igreja tem um olhar muito cuidadoso. Então, nós precisamos ver essa dimensão e fomentar essa dimensão na formação do seminarista também. O senhor sentiu na pele, assim, eu não sei se eu posso chamar de deficiência, mas como é que brotou no senhor essa vontade de pesquisar sobre isso, desenvolver essa temática? Foi a partir da sua própria experiência? A partir da minha própria experiência na teologia, né? Porque quando eu fiz catequese, a minha experiência, né, não foi ainda aquela experiência de uma catequese mais tradicional, assim, de perguntas e respostas, né, naquela linha que lembrava muito a questão, vamos dizer assim, da catequese mais tradicional, de decorar, né, ali os sacramentos, os mandamentos, as orações, e não se atentar ao conteúdo principal da catequese, que é Jesus Cristo, né? Então, essa era a grande dificuldade. E com a iniciação à vida cristã, que é um pedido que, desde o Vaticano II, ali mais de 60 anos, que a igreja pede que se retome essa experiência de iniciar a vida cristã. E aí a catequese hoje ela se compreende nessa perspectiva de colaborar com a igreja nesse processo de iniciar as pessoas a uma experiência de vida de fé, não simplesmente para o sacramento. Porque a grande dificuldade que a igreja percebeu nós temos uma catequese que é fragmentada, que as pessoas recebem o sacramento, mas que não fizeram de fato uma experiência com Jesus. E aí a Igreja do Brasil pensou, poxa, nós temos um número absurdo de batizados, mas que não são evangelizados. Nossa, isso era a boca do Padre Jonas. Isso, Jonas Abib. Né? Exatamente. Ele falava demais isso. Então hoje a gente não pode mais pensar uma catequese desvinculada de um processo de evangelização. Então a catequese hoje, ela, em primeiro lugar, ela quer anunciar Jesus Cristo, né? Então, a celebração dos sacramentos é algo importantíssimo, mas é um momento da catequese, não é o fim. O fim é que aquela criança, jovem, adulto, ele faça uma experiência com Jesus.
Perfeito. Porque se eu faço uma experiência com Jesus, de fato, eu conseguirei viver a minha fé, aderir à doutrina da minha fé para viver, de fato, como cristão nesse mundo. Então, a catequese hoje ela está nessa perspectiva. E aí a gente escuta, né, nós que somos padres, já escutamos muito a dificuldade dos catequistas de muitas vezes terem um pouco de dificuldade de ter acesso a uma formação mais sólida, mais básica na fé para transmitir hoje aos jovens, aos adolescentes, que você sabe, Cavalcante Pedro, né, que os jovens e as crianças questionam muito, né? Elas querem saber. Sim. Então, o catequista também tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Consequentemente, o padre, que é aquele que na paróquia dá a formação ao catequista, ele precisa também estar imbuído, revestido dessa dimensão para colaborar também com os catequistas e valorizar essa dimensão que é importantíssima. Nós, como padres, na igreja hoje, não podemos delegar essa tarefa, ou seja, terceirizar. É minha missão primeira, né? Verdade. Os documentos da igreja já dizem que o bispo, na diocese, é o primeiro catequista. Exatamente. E na paróquia, o padre é o primeiro catequista. Agora mudou muito essa realidade de catequese, porque antes a gente tinha uma sociedade que pulsava ali dentro dela toda aquela infraestrutura religiosa ali, né? Os valores, tudo. Hoje em dia a gente tem uma sociedade meio avessa a isso, e aí eu acho que as respostas que os catequistas têm que estar prontos para dar são muito mais complexas, assim, né? Exatamente. Precisam ser muito mais humanizadas ali, até no trato de lidar com aquele jovem, né? Como que o senhor enxerga essa mudança que houve e como a igreja responde a essa mudança ali? Antes do senhor responder, eu queria só ressaltar que a gente está aqui tomando um cafezinho cheirinho bom. Gostou, padre? Cheirinho bom e muito bom. Valeu. É bom, lá obrigado. de Minas, é bom mesmo. Mas tem que ser o cheirinho bom de onde, Pedro? Lago Jacaraí. Você procura lá nosso amigo César Escófano pra tomar um café bom desse. Não só o café, hein? Lá tem várias comidas mineiras lá, ó, deliciosas. Delícia. O Neto evita ir lá. Quero dar uma passada lá. Eu evito. Café é um dos meus amores, viu? Café é bom demais. Tá, eu evito não pelo café, mas é porque são tantas delícias que a gente tá focado, né, Matheus, no shape aqui, né? Não, gente, brincando, viu? Mas maravilha, você precisa conhecer, um ambiente muito agradável, bom para um bate-papo, viu, padre? Maravilha. Vamos marcar um dia da gente lá, viu? Sim, será muito bom fazer uma convivência com café, né? Sempre é bom. Valeu, cheirinho bom, segue aqui, ó, tá aqui na tela aqui o QR Code, você segue, tá bom? E vai lá conhecer. Padre, vamos lá, retomando aqui a pergunta do Pedro. Então, Pedro, no período da cristandade, a igreja ela tinha a segurança de que as famílias transmitiam a fé para os seus filhos, né? Hoje nós não temos mais essa segurança. Os pais eram, né, os catequistas. Os pais eram os catequistas. Teve um período, nem sempre na história da igreja, os padres foram os catequistas, ou a catequese chamou a atenção assim dos padres para assumir, né? Porque houve um período que, de fato, essa missão foi delegada à família, né? Agora, só um parênteses dentro disso aí. O senhor saberia dizer se o número de batismo vem caindo, vamos supor assim, de batismo mesmo, né? De pessoas que vão lá e levam os filhos para batizar. Esse número vem caindo ou não? Esse número não vem caindo na nossa perspectiva, porque todos os anos a Santa Cela faz um levantamento. Então, todas as dioceses do mundo inteiro enviam o relatório anual, né, com o número de batizados, o número de primeira comunhão, de crisma, né, dos sacramentos em si. E a gente percebe que o número de batismo ele continua alto, né? Por quê? Porque as famílias ainda compreendem o batismo como uma tradição ou cultura, né? Não compreendem de fato o valor do sacramento do batismo. Então, muitas pessoas procuram e querem batizar os filhos. Inclusive, tem um dado interessante, né? Até pessoas, às vezes, de outra religião, que não tem batismo de criança, né? Às vezes de uma comunidade cristã, protestante, por exemplo, que não batiza criança, mas às vezes quer batizar na igreja, porque tem esse aspecto cultural, né? De que tem que batizar a criança, né? Então, às vezes é o avô ou a avó que leva ali a criança. O batismo ainda permanece uma grande procura na Arquidiocese de Fortaleza, nas igrejas, né? Porque tem esse dado também cultural, né? Não só a dimensão religiosa ali do crescimento da fé, mas da questão cultural de que todo mundo precisa ser
batizado, né? E aí as pessoas buscam isso. Ah, porque eu fui batizado, minha mãe foi, eu quero batizar. Às vezes então, se reveste até de uma satisfação social. Isso, assim, uma satisfação social. No interior a gente vê muito famílias que batizam a criança, aí vão direto tomar uma. Isso. Se for batizado, esse menino aí não valeu nem para ser batizado. Exatamente. E a gente recebe aí vão tomar o mijo do menino. E a gente recebe os pais ainda com essa mentalidade, os pais e os padrinhos. Não, padre, eu quero batizar logo, porque o menino não pode dormir no escuro, não pode dormir no escuro, tem que dormir, né? Porque o menino chora muito, porque eu digo, meu filho vai continuar chorando, né? Porque você tem que cuidar. Como é o nome? Quebrante. Uma espécie, tem essa questão do quebrante, né? Uma espécie mística ali né? que envolve essa dimensão do batismo, né? Verdade. Assim, até um pouco de mito também, né? De história que se criou em torno do batismo das crianças, mas na verdade não é isso, né? A beleza do batismo é muito maior do que isso. Às vezes o menino adoece, tu não batizou ainda, batizou logo isso. É lógico que o Papa Francisco, né, e a Igreja pede que a gente batize as crianças, é importante. Quanto antes, né? E nós queremos garantir isso, mas nós queremos garantir que os pais e os padrinhos de fato assumam esse compromisso de transmitir a fé. Porque, Cavalcante Pedro, por que a Igreja batiza uma criança? Porque ela confia na fé dos pais e padrinhos. Exato. Se a Igreja, o próprio direito canônico já diz isso, se a Igreja tem clareza de que, ou não tem segurança de que os pais irão transmitir a fé àquela criança, ela pode adiar o batismo daquela criança, para que ela cresça mais e ela mesma tenha uma maturidade da fé. Então fica a critério do padre. Fica a critério, né? Porque ele, por isso que precisa acompanhar, né? Por isso que nós temos um processo de formação, né? Para a igreja tem uns critérios, né? Que às vezes as pessoas não compreendem. Por que a igreja exige, por exemplo, que os padrinhos sejam batizados, crismados, tenham a primeira comunhão? Porque a igreja quer garantir que aquela criança, porque o padrinho é um pai na fé, né? Paizinho, o padrinho é paizinho. Ele é o pai na fé. E pode substituir os pais na falta deles, pode substituir na ausência. Então a igreja quer garantir que aquela criança seja de fato evangelizada e que tenha a graça de receber o dom da fé, porque na verdade ninguém nasce, esse é um dom, é um presente que é dado. E não se nasce cristão, se torna cristão. Então nós precisamos de pessoas que transmitam a fé. Mas aí, padre, a gente está falando do sacramento do batismo, né? E essa preocupação toda. Mas se a gente der um passo atrás, vem antes a preparação dos noivos, né? Dos noivos, que é outra catequese. Outra catequese que a gente precisa chegar. Que se esses noivos não foram pessoas que receberam lá também dos seus pais, também vão subir ao altar, muitas vezes apenas pelo mero rito, às vezes para dar também uma satisfação social, né? Assim? Satisfação social, nós percebemos isso na prática, né? Nós que somos padres, assim, quando percebemos as motivações, né? Porque às vezes não se coloca em primeiro lugar o valor do sacramento, né? A gente percebe essa fragmentação dos noivos, por exemplo, quando chegam porque se preocupam muito mais com a cerimônia, com o que vai ter, com quem vai entrar, com o que vai fazer, do que o valor em si do sacramento. Então nós precisamos também de uma catequese para os noivos. E isso muda tudo. A perspectiva da iniciação à vida cristã, ela quer justamente começar desde ali uma pastoral do namoro, né? De alguém que está ali se conhecendo, né? De alguém que está ali querendo descobrir, acompanhar também desde o processo dos noivos mesmo, para dar uma formação, porque as pessoas precisam, é muito desconhecimento da nossa fé, né? E quando as pessoas começam a descobrir, elas descobrem a beleza, né? Que é o sacramento do matrimônio, que é viver uma vida cristã diferente, né? Então a gente percebe isso quando nós formamos os noivos, né? Por isso que é importante ter um curso de noivos, mas eu diria não só um curso de noivos, mas uma catequese, né? Porque talvez só um dia é muito pouco, né? Não basta, né? Mas uma catequese mesmo. E aí já tem até uma proposta na CNBB de já acompanhar as mães grávidas, né? Porque aí você já consegue dar uma formação ali desde o momento da gestação até o momento do batismo, né? E aí é melhor você acompanhar desde o momento gestacional. Muitas questões práticas aqui que estão borbulhando aqui na minha mente para eu perguntar, mas antes eu queria que o senhor explicasse aqui para quem está escutando e vendo a gente, didaquê. O que é a didaquê e
como é que foi esse processo até chegar depois no catecismo e tudo? Pronto, a Didaquê é o catecismo dos apóstolos, né? Vamos dizer assim, é um ensinamento, é o primeiro, né? O primeiro escrito que nós temos, que foi transmitido pelo Colégio Apostólico. Veio da tradição. Né? Da tradição apostólica. Né? Nós celebramos isso na nossa fé, nós celebramos isso no domingo, quem foi à missa no domingo, né? Esse domingo passado, onde Jesus envia os discípulos, né? Ali é o momento que Jesus está dando aos apóstolos, né? A missão, né? Apóstolo quer dizer enviado, ele envia os apóstolos para continuar a missão dele. Né, e essa missão é conservada pela igreja. Né? O catecismo diz que a igreja ela guarda isso como um depósito da sua fé, aquilo que não muda, aquilo que é transmitido. Né? E aquelas verdades da fé que estão ali na Didaquê foram sendo, vamos dizer assim, desenvolvidas, né? Em cada catecismo, porque o que nós temos hoje, João Paulo II, não é o único, mas na história da igreja existiram outro. Inclusive, o catecismo dos párocos, né? Que os párocos eram aqueles responsáveis pela catequese. Teve um momento, né, dos párocos ser responsáveis diretos, né? Depois que consolidou tudo. Depois consolidou tudo e nós temos hoje, atualmente, o catecismo de João Paulo II, né? Mas é um desenvolvimento da nossa fé. E é bonito a gente perceber isso, porque a nossa fé apostólica, ela tem uma continuidade. O mesmo conteúdo, mas é o mesmo conteúdo que é transmitido de geração em geração. Né? Então isso é muito belo na igreja. Belíssimo. Porque a gente começa dos apóstolos e continua. É a mesma água que corre no rio, vamos dizer assim. Né? Se tem um rio que está ali correndo, é a mesma água, né? Mas que vai renovando por onde ela passa. No máximo, uma atualização de vocábulos, né? Das palavras. O magistério, né? Porque a nossa fé está fundamentada aí na tradição, na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério, no ensinamento, né? Da igreja reunida com os seus bispos, né? Então a igreja ela continua a ser essa mãe mestra que nos educa na fé. Então nós temos um terreno seguro. Né? E o catecismo, a Didaquê, né, podemos dizer assim, foi um instrumento muito eficaz. E a gente ainda estuda ela, né? Na escola, com os próprios catequistas, é importante a gente retomar, né, para a gente compreender a fé da igreja, como ela é transmitida e como nós devemos transmitir hoje. Porque é importante a gente saber em quem a gente crê, como a gente crê, como nós celebramos a nossa fé, como nós rezamos, né? Como o cristão deve agir no mundo. Então, ali está bem sistematizado, né? Tanto na Didaquê como no catecismo que nós temos hoje. Perfeito. O senhor enxerga que esses tempos que nós vivemos hoje, pós-Concílio Vaticano II, é um momento propício para a gente evoluir ainda mais na catequese? Ou seja, antes de Concílio Vaticano II, de fato, era mais difícil ter essa catequese mais aberta, mais dinâmica? Sim, pense. Nós tivemos um momento muito importante da evangelização, que é os primeiros séculos. Tanto que o Vaticano II ele pediu que nós retomássemos na catequese a experiência do catecumenato. Isso. O catecumenato é a instituição da formação dos cristãos no início dos primeiros séculos. Foi nos primeiros séculos do cristianismo. O catecumenato foi a instituição que deu os mais santos para a igreja. A maioria dos santos da igreja vieram do catecumenato, né, os grandes mártires da igreja. Então, no início do cristianismo, para eu me tornar cristão, eu precisava fazer um período de formação, que não era 1 ano, 2 anos, 3 anos, como a gente tem hoje, né? Que hoje os pais, quando chegam na catequese, já querem saber quando vai ser o sacramento, porque tem uma pressa, né? E antes, o período do catecumenato era 5, 10 anos, porque para ser cristão, eu precisava fazer uma caminhada, e essa caminhada era feita em tempos e etapas. Certo. Então, o Vaticano II pediu que a gente retomasse na catequese a experiência dos primeiros, do catecumenato. Sim. Então, na verdade, quando você diz iniciação à vida cristã, a igreja sempre iniciou, porque iniciar é o processo de conduzir alguém à fé. Então, a igreja, ao longo da história, todas as grandes religiões têm o seu processo de iniciar alguém que quer fazer parte daquela religião. Entendi. Mas, então, a igreja hoje ela pede que a gente retome o catecumenato como uma inspiração, não como modelo, porque nós estamos em 2024, estamos em outro período, é outra história. Sim. Aquele modelo nos inspira para que hoje, nessa sociedade, com este povo que nós temos, nós possamos fazer um processo para conduzir essas pessoas para conhecerem a Jesus e, conhecendo a Jesus, que elas se tornem cristãos.
não adeptas de uma religião, porque nós temos muitas pessoas adeptas de uma religião, mas o critério é que a gente se torne de fato discípulos de Jesus. Esse é o grande critério. Então, o catecumenato é uma instituição que nos ajuda a compreender os passos que nós devemos dar para nos tornarmos discípulos de Jesus. E aí a catequese hoje está imbuída disso. A gente hoje diz que a catequese é uma catequese a serviço da iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal, olhando para como a igreja, né, no início do cristianismo, iniciou aqueles que queriam tornar-se cristãos. E aí, olhando o modelo deles, a gente pode hoje ajudar as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos que querem fazer uma experiência de fé. E vocês podem até pensar, hoje são muitos adultos que não são batizados. Hoje aumentou isso, né? Muitos adultos que não são nem batizados. Já é fruto dessa sociedade atual, né? Porque antes, pelo menos batizado a gente era, né? Entendi. Sim. Então, em termos de número absoluto, o número de batizados não diminuiu. Não diminuiu. Mas o número de adultos... De adultos que não são batizados, sim, né? Aparecem, porque aí, às vezes a família é de uma outra, mas a pessoa cresce, ou às vezes não teve uma família ali que era religiosa, que teve os pais ou os avós que conduziram, e cresceu, e que agora vem, né? Então, a gente hoje, com a catequese de iniciação à vida cristã, a gente tem várias experiências de catequese com adultos, que não se via antes, porque a gente, quando fala catequese, o pessoal fala que é coisa de criança. De menino, mas não é, né? A catequese na igreja nunca foi coisa de criança. No início do cristianismo, inclusive, só eram os adultos que eram iniciados, não tinha iniciação de criança. A iniciação de criança vem depois, com o declínio do catecumenato, cristandade, tem a segurança de que todo mundo, a família vai... Então, aí teve um declínio do catecumenato, né? E depois a igreja retoma, porque ela percebe isso. E hoje, o pedido do Vaticano II é esse, que a gente retome essa experiência, porque o catecumenato deu muitos frutos para a igreja. Então, hoje a gente percebe que a catequese inspirada nesse modelo pode dar muitos frutos para a nossa igreja. Por isso que eu digo, é um processo lento. Porque o Vaticano II, nós já estamos mais de 60 anos no Vaticano II, né? Sim. E aí, agora que nós estamos na Igreja do Brasil estudando esse processo de iniciação à vida cristã, nem todas as paróquias ainda implantaram esse processo, porque é um processo lento, né? E que exige dos padres, exige dos catequistas, exige disposição para mudar, mas é um processo que eu posso te dizer pela minha própria experiência nas paróquias onde eu já passei implantando esse processo, que é um processo que ajuda as pessoas a fazer uma experiência com Jesus e que dá frutos na comunidade, que a própria comunidade se renova. Então é uma catequese que exige, mas que tem resultados, porque as pessoas de fato fazem uma experiência com Jesus e ficam na comunidade, né, e se tornam catequistas, se tornam de fato discípulos de Jesus, né? Quantos jovens fizeram essa experiência na catequese, né? Então, eu tenho um amor muito grande pela catequese, assim, e é o que eu tenho estudado desde a teologia, né? A gente começou falando sobre isso. Eu tenho estudado desde a teologia, fiz o meu trabalho de conclusão da teologia nessa área, fiz uma especialização em catequese, estou fazendo mestrado nessa área e o doutorado vou continuar, porque é o que eu quero ajudar a igreja, hoje da Arquidiocese de Fortaleza, a igreja onde ela precisar, porque eu acredito muito que a catequese hoje é um instrumento muito eficaz para a evangelização do nosso povo. Excelente. Agora, uma coisa que é muito pouco comentada, mas que eu acho muito importante, é a nossa cabeça, a nossa mentalidade, depois da Revolução Francesa, de empacotar tudo em diploma, né? Sim. Então isso atrapalha demais. Porque parece que eu estudei 17 anos, terminei a escola, eu estudei uma faculdade, pronto, terminei e agora eu sou isso aqui. Mas e aí, como isso vem de muito tempo, todo mundo pensa nesse quadrado aí, nessa mecânica quadrada. Mas a vida cristã, ela não é isso. Não é isso. É um processo de formação contínuo, constante e tal. E isso eu vejo que atrapalha muitas vezes até os próprios sacerdotes. Sim. Já terminei minhas formações, agora eu vou ser padre. Sim. E aí acaba demandando um pouco dos estudos ali, de tudo. E como esse processo contínuo ali, você tem na cabeça, né?
não estou na faculdade, mas eu estou estudando, pô. Sim. Eu estou me formando, eu tô em movimento, né? Então, esse empacotamento de sacramento, de primeira Eucaristia. Não, aqui são 7 meses. Aí o cara fica pesquisando a mais curta, né? A mais curta. Não, tem uma aqui que é 4 meses aqui, ó. Pronto, tem EAD, não? Quer se livrar. Então, tipo, essa mentalidade atrapalha demais, né? Como seria bom, e é importante que as pessoas parem de pensar em formatos assim, e como seria bom se o catequista tivesse realmente a liberdade de falar, não, seu filho vai caminhar com a gente. Quando ele estiver pronto, ele receberá o sacramento. Você entendeu tudo, viu, Pedro? Porque essa é a ideia. A iniciação à vida cristã, ela começa quando? Do começo ali, desde quando você recebe a vida como uma vocação que Sem Deus dúvida. Chamou. Padre, e ela vai terminar até, né? Não tem Com certeza. Peço licença, só para a gente agradecer mais um patrocinador aqui do Atos. Esse episódio também é um oferecimento de Normatel Home Center. Normatel tem tudo para você reformar ou construir. Então, clica aqui no link ou então aponta a sua câmera aqui para o QR Code que está na tela. Você vai ser direcionado para o Instagram da Normatel e lá também você encontra o link para entrar em contato pelo WhatsApp. E aí você vai ter acesso a todas as ofertas, vai poder fazer cotação de preços e também fazer o seu pedido. Então, Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. Obrigado, Normatel. Pedro, grandes parceiros, né? Exatamente. Graças a ele a gente consegue produzir episódios tão ricos aqui para vocês. É isso. E podemos também trazer o Padre Bruno Moreira, né? Que hoje está com esse conteúdo riquíssimo. Padre, muita coisa. Muita coisa, né? Muita coisa. Tem que fazer 3 podcasts, viu? Pra gente bacana. Tudo. Sim, aí se o senhor quiser continuar porque isso é muito importante que o Pedro trouxe, né? Porque a gente teve a ideia também, a catequese, um período da história, ela se ligou muito à escola, né? Então as pessoas confundem catequese com aula. E aí a gente escuta, hoje tem aula de catecismo? Catequese não é aula, né? Catequese é encontro, né? Encontro com Jesus. E aí a gente precisa mudar essa mentalidade. Até os termos. Até os termos precisam mudar, porque antes você tinha, justamente, era como uma colação de grau, né? Inclusive a pessoa recebia lá o diplomazinho da primeira comunhão, da crisma, do batismo, acabou ali. Já tem até o discurso, um pacote de fotógrafo, né? E tem até o discurso de agradecimento, né? Então o que a igreja também quer é mudar essa mentalidade, que a primeira comunhão não termina. Não seja a última, né? Não seja a última. Até digo para os pais, quando é a segunda comunhão dos filhos de vocês? Na primeira comunhão eu digo, né? Quando eu estou celebrando. Quando é a segunda comunhão? Diz, próximo domingo. Próximo domingo já é a segunda comunhão. E você vai comungar quantas vezes? A vida toda, porque você vai ver a vida cristã. Então, até esse termo a gente está mudando hoje. Onde eu passei, nós mudamos. É catequese infantil, catequese juvenil, catequese com adultos, que a gente tirou essa questão, catequese para a primeira comunhão, catequese para a crisma, porque senão é para isso. Chegou no dia da crisma, acabou. Primeira comunhão, acabou. O batismo, acabou. A família não aparece mais na igreja. E a catequese é esse processo permanente de educação na fé. A própria definição que a igreja dá para a catequese é isso, né? É um processo permanente, sistemático de educação na fé. Inclusive, quem já fez os sacramentos pode ir para uma catequese com adultos. Padre, eu sinto que a minha experiência foi pequena, deficiente, né? Eu quero crescer na fé. Posso ir para a catequese? Pode, porque o foco dela não é chegar no sacramento. O sacramento é um momento da catequese. Isso. Mas a catequese, ela quer me levar a aprofundar a minha fé, a amadurecer. E você falou dos padres, né, Pedro? Nós temos o nosso processo também de educação, de formação permanente. Formação inicial, seminário, propedêutico, filosofia, teologia, a formação permanente a partir do momento da ordenação. Todos os anos o clero de toda a diocese se reúne para estudar um tema. Perfeito. Nós aqui na Arquidiocese de Fortaleza, no mês de janeiro, nós passamos uma semana todo ano estudando algum tema e nós fazemos esse processo de atualização, né? Então, todos os padres são chamados a fazer esse processo de atualização, que nós chamamos que é o processo de formação permanente, que não acaba, né? Continua a vida toda. Perfeito. Padre, como é que se dá, o que é na prática a iniciação à vida cristã? Né, para não ficar algo vago assim na mente das pessoas. Na Bem prática, claro, iniciação à vida cristã é conduzir alguém no processo para ajudá-lo a realizar a sua vocação. Então é uma metodologia, um processo. Certo. É um processo, né? Iniciar significa começar. Isso. A vida cristã é a vocação do homem,
Pronto. Deus, quando criou o homem, ele pensou para o homem que ele vivesse a vida cristã, a vocação de todo homem. Deus quer que todo homem seja e viva uma vida cristã. Então, a iniciação à vida cristã é o processo que a igreja tem para conduzir alguém a tornar-se cristão. E aí, nós podemos dizer disso. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer, a iniciação à vida cristã é maior do que a catequese. Pronto. Porque a iniciação à vida cristã é de responsabilidade de toda a igreja. Quem é que é responsável por iniciar o homem e a mulher que quer ser cristão? Toda a igreja. A comunidade, o bispo, o padre, o leigo, a pastoral familiar, o SCC, os pais, a família tem um papel fundamental. A catequese é só uma dessas tantas pessoas da catequese que podem colaborar nesse processo. Então, por isso que eu disse aqui algumas vezes que a catequese ela está a serviço da iniciação à vida cristã. Sim. Hoje ela é compreendida assim. Ela está a serviço, porque a família, toda a igreja, toda a comunidade é responsável por iniciar as pessoas na vida cristã. Então, e aí, se a gente for, então, fechar aqui só nos sacramentos, seria aí o batismo... Aí os sacramentos da iniciação à vida cristã. Pronto, quais são eles? Batismo, confirmação e eucaristia. Nessa ordem teológica, porque nós temos a ordem teológica, que é batismo, confirmação e eucaristia, e a ordem pastoral, que é batismo, eucaristia e crisma. Que crisma que é a confirmação. Que também a igreja já pediu que se revisse esta ordem teológica. A igreja, talvez futuramente, as dioceses irão rever essa ordem teológica da celebração dos sacramentos. Tanto que algumas pessoas, padre, porque na minha Bíblia tem essa ordem, né? Batismo, crisma e eucaristia. No catecismo, né? E no catecismo também, porque é a ordem teológica dos sacramentos. A ordem pastoral, ou seja, a prática que a igreja exerce hoje, na sua grande parte, é batismo, porque batismo como criança, né? A eucaristia, ali por volta dos 9, 10 anos, e a crisma, porque a crisma ficou como sacramento da maturidade. Mas na ordem teológica é batismo, confirmação e eucaristia, porque esses sacramentos sempre no início do cristianismo, porque como era uma iniciação de adultos, eles eram celebrados juntos, no mesmo dia e na mesma celebração. Que celebração? Vigília Pascal. Não sei se vocês já foram numa Vigília Pascal, no Sábado Santo ali, tem uns que eles são iniciados. E quando iniciados, eles são batizados, imediatamente confirmados e participam pela primeira vez da Eucaristia. Sempre tem algumas pessoas. Né? Isso, os adultos, né? Porque ali na vigília os adultos deveriam ser iniciados ali. No mesmo dia elas recebem os 3 sacramentos, ou seja, os sacramentos que iniciam esta pessoa a vida cristã. Termina ali? Não, continua na mistagogia. A mistagogia é um tempo onde eles irão aprofundar aqueles sacramentos recebidos na vigília, amadurecer a sua fé e continuar a sua caminhada cristã. É um pacote completo, sanduíche, refrigerante e batata frita. Isso. Joia. Padre, eu queria que a gente se detesse um pouquinho na formação dos noivos, que assim, na minha visão, aí eu queria também ouvir a opinião do senhor, eu acho que ali é crucial. Sim. Porque é dali que vai partir a formação de uma nova família, um novo núcleo familiar, e vão ser novos cristãos, novos católicos. E se a coisa for ruim lá na Gênesis, né, para você resolver depois... Mas no Gênesis a coisa foi meio ruim, mano. Lá na Gênesis. Não muito certo, não. Pois é. Pra você ver, né? E é porque tinha Deus lá no meio, né? Então, se for bom, ainda tem um risco de, né, a coisa se desvirtuar, né? E imagine sendo deficiente. Então, como é que a SPAC, por exemplo, e também o senhor pensa a formação dos noivos? Pronto, então hoje é aquilo que eu já coloquei para você. Hoje que nós temos na paróquia é um curso de noivos, que no processo de habilitação matrimonial é exigido quando você vai na paróquia, né? Eu quero casar. Então, um dos documentos exigidos é que a pessoa leve ali um certificado, né, Pedro, do curso de noivos. E muitas vezes esse curso hoje é oferecido até de forma online, né? E às vezes isso facilita também, mas é algo que é muito limitado. Então a primeira coisa que eu penso que nós precisamos fazer hoje é deixar essa ideia de curso, né, para uma catequese.
aí uma catequese de forma mais sistemática, né? Não só numa tarde, porque em uma tarde, porque a maioria dos cursos de noivos hoje que acontece na arquidiocese é uma tarde. Em uma tarde você sabe muito bem que não dá para você colocar ali os temas principais do sacramento do matrimônio. Eu fiz em um dia, um domingo. Isso. E aí é uma palestra sobre Nossa Senhora, uma palestra sobre Jesus Cristo, mas... E eu acredito... Padre, eu tenho uma dica pro senhor, porque o senhor não leva lá para a arquidiocese fazer o seguinte, ó. Para ser aprovado, todo mundo que fez o curso de noivo tem que ter desistido pelo menos 5, lá na hora lá. Aí, velho, tem 5 desistências, pronto, tá aprovado. Os que estavam lá, né? Pode vir casar agora. Então, é difícil. Aí eu vejo, na verdade, Cavalcante, né? Que eu vejo que a gente precisa investir aí. Porque talvez esse momento é um momento que aqueles noivos terão a oportunidade de ser evangelizados. Então, acho que nesse momento de formação para o curso de noivo, se a gente não pode, pelo menos aumentar, fazer 1 ou 2 encontros, mas que nesse encontro a gente anunciasse o querigma, que nós falássemos de Jesus Cristo, né? Que nós aproveitássemos ali aquele momento para trazer aquilo que é essencial, porque às vezes é algo enfadonho também. Eu, como padre, escuto às vezes, né? Mas, padre, eu fui ali naquela tarde, né? E às vezes a gente não encanta. Ali é uma porta de entrada. Aquela porta de entrada que o Papa fala, que a gente tem que aproveitar esses momentos, né? Que as pessoas vêm à igreja. Eu tenho que aproveitar o pai que busca a igreja, às vezes buscando o batismo dos filhos. Então, eu tenho que aproveitar aquela oportunidade que ele veio. E aí não foi nem a igreja que foi, né? E aí acolher. Então, talvez eu preciso... a gente precise mesmo, na igreja, mudar essa forma de acolher e aproveitar essas oportunidades, porque os noivos virão, porque eles querem casar. E aí a gente tem que aproveitar essa oportunidade para evangelizar, porque eles vieram até nós, né? Então a igreja precisa ser esse lugar aberto, mas também que saiba aproveitar a oportunidade. Então acredito que ali no curso de noivos, a gente precisa sim fazer uma catequese para os noivos. Eu digo... para você, como membro da Comissão Arquidiocesana de Catequese, que a gente ainda não chegou aí, né? Eu também faço parte da Comissão Arquidiocesana de Catequese e a gente não conseguiu ainda chegar aí nos noivos. E acredito que a Pastoral Familiar, o SCC, né, poderiam colaborar muito nessa perspectiva de uma formação mais sistemática, mais sólida para os noivos. De fato, é uma deficiência que você já detectou e que a gente não tem ainda uma resposta, assim, uma sistematização para esse curso, que hoje é um curso de noivos, né? Eu fiz parte durante alguns anos da Pastoral dos Noivos, o nome era esse, né? Pastoral dos Noivos, aqui na Paróquia de São Vicente, e a gente via alguns testemunhos, a gente percebia que a forma como muitos chegavam no início da manhã, era um domingo todo, né? E ao final... a gratidão que eles expressavam por aquele momento que a gente propiciou para eles e a graça mesmo que alguns realmente foram alcançados. Mas a gente sabe que não pode ficar naquilo ali, não né? Pode. E a gente, mas por outro lado, a gente também sabe que a igreja ela tem um rebanho imenso. E daí você entra na questão do número de sacerdotes para acompanhar. O ideal talvez seria cada casal ter um diretor espiritual. 3 vira padre, mano. O pessoal não quer ter filho, macho. Não, eu digo um diretor espiritual. Isso pensando antes, pré-casamento, né? Um diretor espiritual para acompanhar ali todos aqueles meses que antecedem o sacramento, né? Para ter uma decisão madura, bem firme, né? Tá bem imbuído do propósito. Se é realmente a fé que eles vão abraçar, para depois a gente, pelo menos, ter ali um encaminhamento de que vão realmente querer viver uma fé católica, né? Você tocou naquilo que é mais difícil para a gente na igreja hoje, o acompanhamento. E na iniciação à vida cristã, porque os primeiros cristãos, no início, aquele que chegava, por exemplo, eu quero me tornar cristão. É diferente de hoje. Você vai na missa, você nem participava no início do cristianismo, você nem participava da celebração, né? Só participava depois que recebia os sacramentos, a primeira vez de fato, né? Participava de uma parte da celebração, era despedido, né? Agora você vai para casa, né? Depois ali das preces, porque só participava da Eucaristia quem já tinha sido recebido os sacramentos da iniciação. Então, o que acontecia? Cada um recebia
um acompanhante, que a gente chama hoje de introdutor, ou acompanhante, né? E a gente hoje não tem isso. A grande dificuldade é que a gente não tem pessoas para acompanhar, porque o acompanhamento personalizado faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, se você tem um casal para acompanhar aquele noivo, né, para saber como está sendo a caminhada dele, é uma espécie de padrinho, né? Sim. É uma espécie de padrinho. Tanto que no processo do catecumenato, esse introdutor, esse acompanhante, acabava sendo o padrinho, que durante todo o processo iria acompanhar a caminhada de fé. Então, acho que a grande questão é isso, formarmos pessoas para acompanhar. E o senhor está falando aí de leigo, né? Acompanhar. De leigo, estou falando de leigo, porque padre nós vamos conseguir, né? Não vamos conseguir. Não é outro problema. Perfeito. Que bom que seria, né? Que a gente pudesse ter sacerdotes. Nós não conseguimos. Pois é. Mas o leigo. E aí, eu me lembrei agora, padre, o senhor disse que teve uma experiência na renovação, né? Com a comunidade de Shalom. Sim. E as comunidades, as novas comunidades, têm essa experiência, né? Do acompanhador. Aí tem um formador pessoal, formador comunitário. E a gente vê o quanto isso dá frutos. E essa é a perspectiva da igreja, né? Os leigos e leigas têm um papel muito importante, né, na igreja hoje, nos processos, porque nós compreendemos que nós não vamos ter padres para atender cada uma das realidades. Quantas comunidades que os leigos estão à frente, celebrando a palavra de Deus, né? Eu fiz a minha primeira experiência quando saí no seminário em Ocara. Lá era um padre para 50 comunidades. Comunidades que tinham celebração da palavra dominical, porque o leigo estava lá celebrando, né? Então nós não vamos ter um padre para chegar lá para eles terem. Nós aqui em Fortaleza temos missa diária, quem quer, mas no interior tem comunidades que só tem 2 missas no mês, ou uma missa no mês, ou uma missa de 2 em 2 meses. É um evento, né? É um evento, né? E antigamente era às vezes obrigas, né? O padre chegava, já batizava, fazia tudo naquele mesmo dia, casava, né? Fila aí, pessoal. Exatamente, que o povo se preparava para isso, né? Então nós temos essa realidade também. E os leigos e leigas estão animando essas realidades no interior, né? O catequista, aquele que anuncia a palavra. Então hoje a gente tem que valorizar muito mais a missão também do leigo, nessa perspectiva de uma igreja sinodal que caminha juntos, né? O padre é aquele que motiva os ministérios, né? Quando o Papa Francisco, por exemplo, reconhece o ministério do catequista, o ministério da palavra, né? Para as mulheres também. Então, isso é algo que vai valorizando a função do batizado, né? A missão do batizado, de ser também profeta nessa sociedade de hoje, de ser aquele que anuncia a palavra. Então, a igreja, nós precisamos contar com os leigos e leigas. E, para isso, precisamos formar esses leigos e leigas. Aí entra a SPAC. Entra a SPAC, a nossa escola de formação pastoral, catequética, há 54 anos, né? Aqui na Arquidiocese de Fortaleza tem essa missão. E ela surgiu justamente daí, né? Ainda com Dom Aloysio Lochaide, né? Fundando essa escola, né? Queria formar os leigos, né, para que os leigos tendo uma formação, pudessem, através dessa formação teológica, bíblica, né, pastoral, litúrgica, pudessem colaborar ainda mais com as nossas comunidades. Então a SPAC ela tem essa missão, formação de leigos e leigas, né, de catequistas, de padres também, porque tem padres também que fazem curso na SPAC, né? Não é só leigos. Sim. Tem outras pessoas que fazem. A própria Faculdade Católica de Fortaleza é um espaço aberto para leigos e leigas também, né? Eu estudei com muitos leigos na faculdade, que às vezes as pessoas pensam, teologia é só para os seminaristas. Não, né? Os leigos também podem fazer teologia, né? Então, a Arquidiocese de Fortaleza, há mais de 54 anos tem a SPAC, né? E muitas pessoas dizem o que é SPAC, né? Não conhecem o que é SPAC, né? Escola de Pastoral Catequética da Arquidiocese de Fortaleza. E nós oferecemos lá cursos na dimensão bíblica, desde curso de introdução à Bíblia, aprofundamento, né? Padre, eu quero conhecer a Bíblia. Porque tem muitos católicos hoje que querem saber o beabá da Bíblia, né? Eu digo assim, nós temos um curso para isso, né? Querem saber o básico de Bíblia. Cartas paulinas. Isso, aí tem um curso de aprofundamento bíblico, os profetas, tem Atos dos Apóstolos, né? Aqui, fazendo... Sim. Tem um curso sobre os Atos dos Apóstolos com a professora Tânia Couto. Então, nós temos uma gama de cursos que oferecemos para a formação dos leigos, né? E a escola está a esse serviço, formar os leigos, porque nós precisamos de leigos hoje bem capacitados, porque tem muita gente falando aí, né, daquilo que acha, né, mas que não busca
aquilo que a igreja diz. Então a SPAC também está ali na linha das Sagradas Escrituras, né? Na tradição da igreja. Inclusive eu trabalhei um curso lá que foi a catequese no catecismo da Igreja Católica, né? Que nós aprofundamos os aspectos ali da catequese no catecismo, que é muito importante, que os catequistas também precisam conhecer, né? O catequista, veja, é uma grande responsabilidade ser catequista hoje. É demais. Porque você tem a missão de transmitir a fé para alguém. E para isso você precisa conhecer, saber o mínimo das Sagradas Escrituras, saber o mínimo da doutrina, né? Então a gente precisa dar esse alimento. Então a SPAC tem essa proposta, formar os catequistas nessa perspectiva. Joia. Agora, padre, uma coisa que eu acho... Deixa eu só anunciar aqui o nosso novo parceiro, a nova parceira, aliás, Tamires Nacal. Né? A Tamires Nacal é uma psicoterapeuta especializada em atendimento a mulheres católicas. Então, se você quer ter uma pessoa que vai te ajudar e te acompanhar, a entender os conflitos, né, que você, mulher católica, vivencia, né, a gente vai deixar aqui, tem o QR Code para você seguir a Tamires, entrar em contato, você pode conhecer melhor e saber os planos que ela vai atender você, e ela vai lhe atender de forma online, tá bom? E com toda a seriedade. Ela está especializada no atendimento a mulheres católicas, tá bom? Então procura aí a Tamires, nossa nova parceria aqui do Atos Podcast. Vai lá. Então, uma coisa que eu acho importante também o pessoal ter na cabeça é o processo de desburocratizar as coisas, né? Uhum. Porque parece que todo vídeo vai falar sobre igreja é uma mega burocratização. Sim. Tem que ir no padre, tem que ir na pastoral, tem que ir no sei onde. Não estou dizendo que isso não é importante. É importante em muitos momentos. Uhum. Mas principalmente no processo de evangelização ali, de catequese mesmo, para quem é casado e tem filho, eu tenho 3 pivetes, né? E sou casado e tal. Mas é uma coisa que funciona demais é receber o povo em casa. Maravilha. Então, por quê? Porque eu vejo às vezes o pessoal querendo colocar muita coisa, mas não, calma. Às vezes um amigo seu ficou noivo, convida ele pro jantar. Fala, vocês vão ser noivos agora, é um período muito bacana, um período muito interessante. O que vocês precisarem, contem com a gente nesse tempo. Vocês querem partilhar alguma coisa, vocês querem conversar, vocês querem saber o que e tudo. Vai ser pai, vai ser mãe, descobrir a gravidez, a gente espera um tempo. Convida lá pros caras pra jantar, vamos botar eles aqui pra ver como é que é ter 3 meninos logo aqui. Pra ver como é. Fazer um estágio aqui. Os meninos vão dormir 8 horas, chega 7 pra tu ser animais, entendeu? Então, mas por quê? Porque isso... primeiro dá um caráter muito mais pessoal. Sim. Você está entre amigos ali, pô. Você está no jantar ali, um negócio bacana ali, tomando um vinho às vezes e tal. Sim. Todo mundo tá bem descontraído. Segundo, que dá a oportunidade de você acessar coisas que você não vai conseguir acessar tão rapidamente assim. E terceiro e último ponto, que pra mim esse aqui é o que mais vale ouro, assim. Uhum. Eles vão ver a realidade. Exato. E aí tem um parênteses aí, né? Eles precisam ver que não é fácil, mas que você é feliz, pô. Sim. Mas também não é impossível. E que você é feliz ali. O mais importante é, nós somos felizes na loucura que nós vivemos aqui dentro dessa casa. Pronto, é só isso, entendeu? E aí, às vezes, essa pessoa mesmo vai buscar depois. Sim. Vai buscar, até você também pode ajudar a encaminhar e tal, mas às vezes o que eles precisavam naquele momento era só aquilo ali para ter aquela esperança de que eles vão vencer aquela fase ali, né? Então, a igreja é maravilhosa, tem estruturas maravilhosas, mas o protagonismo do leigo se dá muito na igreja doméstica. Que isso é a igreja doméstica que está evangelizando? Sim. Às vezes você não consegue sair com 3 meninos, mas você consegue receber em casa. Com certeza. Então, os meninos dormem, você conversa ali, troca e tal. Você toca em questões muito, muito pertinentes, sabe, Pedro? Porque acredito que é o cristão compreender mesmo a sua missão de ser sal e luz nesse mundo, né? Eu acho que domingo eu falava muito na homilia, porque o evangelho era sobre isso, né? De assumirmos a nossa missão de ser profetas nesse mundo. E o que é para vocês hoje serem profetas? Esse momento aqui que nós estamos fazendo é um momento de profecia. Sim. O momento da sua família, de você convidar alguém, de você testemunhar que ter filhos hoje nesse mundo é bom, de você convidar um casal lá na tua casa, porque você é profeta para a tua esposa, para os teus filhos, você é profeta para os teus casais que são amigos, no teu trabalho, né? Nós somos chamados a ser sal onde a gente está. Né? Então, aí é o que está a beleza do ser cristão. Uhum. Né? Então, a gente, às vezes, não compreende nesse mundo de eu sou católico, sou cristão. Imagina aí se a gente estivesse sendo luz mesmo aqui, nesse lugar onde a gente está, na faculdade, no trabalho, sem medo mesmo, assim,
de dizer que eu sou cristão, né? E às vezes com a nossa vida, com as nossas atitudes, né? Algo tão simples. Então é isso que a igreja quer, né? A Lumen Gentium, não precisa não precisa esperar um evento, né? São nas coisas pequenas. E como nós temos esses testemunhos, né? De casais que estão ali acompanhando, que estão dando esse testemunho. E você trouxe um elemento que eu lembrei da professora Tânia, das aulas dela, que ela é professora de Bíblia, né? E ela falava muito disso. Ela disse que conhecia os filhos dela na espontaneidade da vida, né? Ali no momento da brincadeira, né? E assim, porque foi assim que Jesus fez. Jesus mais conheceu os apóstolos na espontaneidade. Jesus estava onde? Nas mesas, Jesus ia onde? Nas casas. Né? Foi o momento onde Jesus mais evangelizou, foi nas casas, sentado à mesa, partilhando um alimento, uma bebida, ali. E foi ali que ele pôde proclamar o reino, anunciar, né, para qual a sua missão. Então a gente tem que aproveitar esses momentos, né? Então você traz assim uma coisa que é fundamental, é na espontaneidade, é na brincadeira, né, na sua maneira de ser, ali sentado à mesa em família, fazer uma oração antes da refeição. Isso muda a lógica, né, da pessoa. Eu acompanho também um grupo de casais, as equipes de Nossa Senhora, não sei se vocês conhecem, né? Sim. Mas eu vou percebendo isso. O encontro acontece na casa deles, né? Então a gente vai lá, os casais todo mês, um casal nos recebe. E como é bonito aquele momento ali da família, e como enriquece a partilha de cada um, o testemunho de cada um, os desafios que cada um está vivendo, enfrentando naquele momento, vai ajudando o outro casal também a crescer. Né? Um movimento de um padre que pensou, né, como ajudar as famílias. E aí hoje tão as simples, famílias, né? Tão simples, né? Então a igreja, o Espírito Santo vai suscitando sempre esses carismas na igreja. Sem dúvida. Graça. Padre, vamos focar agora naquilo que é o objeto da sua investigação aí de estudo, né? Que é a formação dos futuros sacerdotes, né? Presbíteros. Isso. O que é que o senhor identifica como não sei se poderia falar dessa forma, mas a maior deficiência, digamos assim, na formação? Pronto. Acompanhando esses processos nos últimos anos, né? Porque eu tenho acompanhado. Quando eu estava no seminário, a nossa turma da teologia foi uma das primeiras turmas que teve uma cadeira na teologia específica chamada disciplina de catequética, né? Na grade curricular. Então já foi fruto dessa necessidade que a igreja vê hoje. E nas dimensões da formação nós não temos uma dimensão específica, dimensão catequética, né? Nós temos a dimensão espiritual, a dimensão pastoral, a dimensão intelectual dos estudos ali, a dimensão humana afetiva. Então, a minha investigação ela parte em colocar essa dimensão catequética no processo de formação dos futuros presbíteros, dos seminaristas. Ou seja, perceber como essa dimensão da formação dos futuros presbíteros, como a dimensão catequética, pode colaborar na formação deste futuro presbítero. Por que eu quis fazer essa investigação? Porque hoje, uma das questões que aparecem quando você conversa com os catequistas de dificuldade para iniciar o processo de iniciação à vida cristã, uma das primeiras coisas que está lá são os padres, os presbíteros. Que colocam obstáculos nesse processo. Então, a Igreja do Brasil fez o quê? Ela já promoveu vários encontros, inclusive eu participei lá em Brasília, de Seminário Nacional de Iniciação à Vida Cristã para presbíteros. Porque a Igreja quer despertar o presbítero para que ele seja um incentivador, um promotor dos ministérios na comunidade, para que ele desperte para a catequese. Porque eu não vou aqui ser ingênuo dizer a catequese de iniciação à vida cristã, ela clama, pede mais a presença do presbítero? Sim. E aí o padre, vocês sabem que o padre tem muita coisa para fazer, né? Então, às vezes, o padre tem que estar ali presente na celebração, o padre tem que acompanhar alguns processos, isso exige. E como muitos não tiveram uma formação nessa linha catequética, então há uma deficiência, às vezes, de compreender os processos. Então, a igreja hoje está ajudando, porque se os padres aparecem como aqueles que muitas vezes não estão tão por dentro do processo, né? Então é preciso que na formação inicial ele seja ajudado a já compreender essa dimensão, para que quando ele seja ordenado, vá à paróquia, ele compreenda que hoje a iniciação à vida cristã é algo que ele deve olhar com um cuidado maior, né? E como ele pode ajudar o catequista a
a ser ali na comunidade aquele que vai conduzir, que ele não deixa o catequista sozinho. Sim. E aí na minha dissertação eu apresentei em um capítulo uma nova proposta, assim, como seria uma nova configuração para a atuação do futuro presbítero dentro dessa dimensão da catequese, né? Como ele poderia agir para favorecer esse processo de iniciação à vida cristã nas comunidades, né? Então, a minha dissertação vai mais numa linha projetual, né? De como a formação propositiva para que o futuro presbítero ele possa colaborar melhor com esse processo, tendo em vista que a gente percebe que às vezes até por desconhecimento, porque não teve uma formação mais específica nessa linha, às vezes o catequista, por exemplo, faz o curso lá na SPAC, mas padre, eu chego na paróquia e não consigo, né? Então a gente quer despertar o presbítero também para que ele assuma esta missão e perceba, olha, aqui nesse processo de iniciação à vida cristã, a catequese reclama a sua presença, ou seja, ela quer que você esteja junto conosco, né? O presbítero acompanhando, não assumir. O presbítero, a minha ideia não é que o presbítero tome o lugar do catequista, não, mas é que ele promova, né? Que ele possibilite o catequista a fazer esses processos, né? Padre, o senhor terminou o mestrado, já está indo para o doutorado, o senhor quer mais água? Matheus, dá para pegar uma aguinha aqui para o padre? A importância da formação continuada. E o senhor é um exemplo disso, né? Sim. Até o senhor, como coordenador, está dando um exemplo aí de um estudo continuado. Já vai ingressar no doutorado, né? O senhor acha que os padres acabam ficando muito assoberbados com a atuação pastoral e sem querer, eu acho que até a gente comentou antes, né? Acabam deixando de lado essa formação, os estudos, como é que o senhor vê a importância dos estudos e a igreja incentivar e ter bolsas para os padres fazer os cursos, os estudos superiores, né? Eu acho que a igreja ela sempre valorizou essa dimensão da formação, né? Ao longo da história, sempre muitos presbíteros se destacaram e colaboraram com a dimensão intelectual, não só da igreja, mas da própria sociedade, né? Que em Fortaleza a gente tem vários padres que estão na academia, né? Que colaboraram, que são grandes filósofos, grandes teólogos, né? Que colaboraram, continuam colaborando. Nosso seminário da Prainha, hoje a atual Faculdade Católica, foi um grande celeiro e ainda é para isso, né? Eu fiz meu curso de graduação de Filosofia e Teologia lá, na Faculdade Católica, e ali é o grande celeiro, né, o motivador dessa vocação, e a gente precisa ver as habilidades, né? Cada um vai ali tendo habilidade, tem aqueles que têm uma habilidade maior para os estudos, para a dimensão pastoral, aqueles que têm mais ali a dimensão para a liturgia, mas a igreja está aberta e ela está favorecendo isso, né? Então, a igreja sempre favoreceu que os padres estudassem, seja nessa formação permanente, seja nos cursos superiores, né? Muitos padres foram também estudar em Roma, né? Fazer outros cursos, porque há bolsas para isso, né? Para que os padres colaborem. E o meu intuito de fazer isso foi muito colaborar com a igreja, porque eu queria colaborar com algo que era aquilo que eu queria desenvolver na minha pastoral, né? Porque eu tanto estudei como eu apliquei, né? Aquilo que eu estou estudando. Então, a catequese, como eu te falei, é a minha paixão. Então, eu procurei estudar isso, me aprofundar nesse processo de iniciação à vida cristã e buscando para colaborar mais com a arquidiocese. Eu sempre disse, tanto a Dom José Antônio como a Dom Gregório, né, quando fui conversar sobre os estudos, que eu estava fazendo esse estudo para ajudar a igreja, né, porque a minha intenção é ajudar a igreja, é colaborar com a igreja, né, tendo essas especializações e esses estudos, né? Porque a gente ajuda para colaborar ainda mais com a igreja, né? E a igreja está aberta para isso. Tem outros padres que estão estudando, tem padres que estudam outras áreas, né? Assim, do conhecimento, não só a teologia, mas tem padres que estão na área do direito, da psicologia, né? Então, há essa possibilidade também, né? Muitos padres estão aí estudando, né? Contabilidade, porque a igreja precisa, né? Então, a igreja tem uma estrutura. E esses padres estão aí, aqueles que têm essa habilidade, né, que gostam de estudar, estão continuando seus estudos para colaborar melhor no processo de evangelização. Tudo em vista da evangelização e da igreja, né? Show. Pessoal, queremos também agradecer ao nosso parceiro Imobiliária Mota da Costa. Se você quer alugar um imóvel ou colocar o seu imóvel para locação, na Imobiliária Mota da Costa você vai encontrar
toda a infraestrutura com segurança jurídica para você fazer o seu negócio imobiliário. Além de você poder investir em negócios que você pode, de repente, pensar que você não tem condições, mas com o auxílio do Rodrigo Costa, que é especialista em investimento imobiliário, você pode ter aí toda a assessoria para fazer um bom investimento. Então procura aqui a Imobiliária Mota da Costa para você ser muito bem atendido, tá bom? Valeu, Imobiliária Mota da Costa. Galera, deixa o like aí, né, Pedro? Pô, se inscreve no canal, quem ainda não se inscreveu. Padre, não paga nada para se inscrever, né? Não paga nada. Maravilha, já me inscrevi, viu? Show de bola. Padre, como a gente tocou muito, o senhor tocou muito na questão do querigma, né? Uhum. Né? Como alinhar ali a pregação querigmática com a doutrina, né? Como as duas coisas andarem juntas. Em algum momento pode ser que uma precise sobressair a outra, né? Mas é aquela história, né? Como o senhor já frisou, e eu queria só reforçar um pouco mais isso aí. A gente, para evangelizar uma pessoa, não pode chegar e dizer, olha, os 7 sacramentos são esses, os 10 mandamentos são esses, bora, repita. Sim. Mas precisa fazer essa experiência com Jesus, né? E a partir dessa experiência, inflamado pelo amor que vem de Deus e com o Espírito Santo, ele vai ter sede, vai buscar, quer mais conhecimento, quer saber mais sobre a palavra. Então, como conciliar as duas coisas? Bem, o querigma, tudo começa com um encontro, né? Assim, uma busca, alguém é despertado para conhecer a fé e ele vai ao encontro. É a experiência de Jesus com os apóstolos, né? João Batista, quando viu Jesus passar, ele apontou, eis o Cordeiro de Deus, os discípulos foram. E quando chegaram próximos a Jesus, ele disse, mestre, onde moras, né? E aí Jesus disse, vinde ver. Essa é a experiência que a gente quer fazer na catequese, para que alguém possa, de fato, ir e conhecer Jesus. O primeiro passo da fé é o encontro. Tudo começa com o encontro. Todos nós nos encontramos um dia. Vocês são casados, né? Encontraram a esposa de vocês e tudo partiu daquele primeiro encontro, que foi amadurecendo. E após cada encontro, esse encontro foi sendo diferente, foi motivando mais, até chegar um momento de você fazer uma adesão plena, né, a Jesus. Então, esse momento de fazer uma adesão plena e completa parte daquilo que ele vive, né? Parte daquilo que ele pediu que nós vivêssemos. Então, não há uma dicotomia, na minha compreensão, não há uma separação entre o querigma e a doutrina. O Papa Francisco diz que toda a catequese ela deve ser querigmática e mistagógica, ou seja, na catequese a gente deve falar de Jesus. E deve conduzir, porque mistagogia, né, para quem está acompanhando, é conduzir ao mistério. Então, a todo tempo, e ele inclusive diz uma frase no encontro dos catequistas que ficou marcada, né, que o catequista nunca pode deixar de dizer que Jesus ama, que Jesus acolhe, que Jesus quer o bem daquela pessoa, né? Então, essa é a mensagem da igreja. E o catecismo, padre, a doutrina, o centro da doutrina é Jesus. Né? Então, se você pegar o catecismo da Igreja Católica, o que tem no catecismo da Igreja Católica é o próprio Jesus, é a vida de Jesus. Né? Aquilo que nós cremos, eu creio. Né? A minha fé que está ali professada, eu creio. Né? E como eu celebro a minha fé, que está ali no catecismo, como eu devo agir e como eu devo rezar. O catecismo está dividido em 4 partes fundamentais, né? O que eu creio, o que eu celebro, como eu ajo e como eu devo rezar a minha fé. Né? Então, a minha fé é fruto que eu recebi. Então, se eu fiz uma adesão a essa fé, eu acolho tudo aquilo que esta fé me pede para viver. Então, para mim, não há diferença entre querigma e doutrina. Para mim, o querigma é aquilo que está sistematizado na doutrina. Né? A doutrina, ela sistematiza o querigma, aquilo que eu creio e proclamo como primeiro. Então, por isso que eu devo encantar, né, ali, porque aquele primeiro encontro é um encontro que encanta, né, porque quando a gente se encontra, os nossos olhos brilham, né, a gente encontrou ali, parece que encontrou aquela pérola, né, preciosa, como diz Jesus, o tesouro, né, mas aí eu preciso descobrir, né? Eu vou precisar tem que ter aprofundar, raiz aí, né? Tem que ter raízes, senão, né? Então aí é que vem o momento da minha adesão. Por isso que, voltando lá no catecumenato, depois do querigma, que é a pré-evangelização,
eu tenho um momento que eu vou ser acolhido no catecumenato. E nesse acolhimento há uma celebração, onde eu vou publicamente dizer o que eu quero, né? E no diálogo que o padre tem com aquele candidato, ele diz: o que pedes à Igreja de Deus? E aquele jovem, o adulto, diz: a fé. E esta fé é o que te dará a vida eterna. Aí ele vai dizer o que consiste a vida eterna. Né? Então ali ele vai aprofundar a partir daquele momento. Por isso que na segunda etapa, que é o catecumenato, ele vai aprofundar. Aquela fé que ele foi despertado, ele vai agora aprofundar. Que ele vai saber de fato quem é Jesus, o que nós cremos, como nós cremos, né? Então, para mim é uma beleza e não há essa divisão, mas há uma complementação, né? Exato. Há um amadurecimento do querigma na doutrina. Perfeito. O pessoal vê o catecismo, né? Aí vê, meu Deus, é muito grande. Mas nem é tão grande, né? Se a pessoa lê ali ponto a ponto, tranquilão. Não é grande, acaba, tranquilo, né? Tranquilo. Inclusive, é riquíssimo, né? Essa semana eu estava falando com um grupo de catequistas sobre a dimensão do catecismo, né? E é muito belo quando você vai descobrindo, na verdade, esse tesouro, né? Porque não é só comprar o terreno que está o tesouro, não. Você tem que cavar e para você não descobrir aquele tesouro, né? Então é uma beleza, né? Então a gente tem preguiça de ler, né? Então a gente tem preguiça de aprofundar a nossa fé e às vezes a gente fica com aquilo que a gente escuta, né? Se não quer ir lá saborear. Né? Então, se ler um parágrafozinho, um pontozinho por dia, pronto, já e o catecismo está impregnado das Sagradas Escrituras, da tradição e do magistério. Então, dos santos da Igreja do Ensinamento, né? Então já começa com o pensamento de Santa Teresinha ou Santa belíssimo, Agostinho, né? É belíssimo o catecismo da Igreja Católica. Padre, estamos aqui no perfil do Instagram da SPAC, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui. Diferenciar a SPAC dos cursos de extensão da Faculdade Católica. As duas instituições, o senhor é coordenador, né? Qual seria o objetivo dos cursos de extensão da faculdade? Pronto, então a SPAC ela é o braço pastoral da Faculdade Católica, né? Na verdade, o catequista, o leigo, o aluno que está na SPAC, ele vai receber o certificado quando concluir aquele curso emitido pela Faculdade Católica, né? Então, a Faculdade Católica é um braço, vamos dizer assim, a SPAC é um braço da extensão pastoral da Faculdade Católica de Fortaleza, né? Que a gente oferece esse curso na linha, da formação dos catequistas, né? Da dimensão bíblica, litúrgica. Mas aberto para os leigos, aberto de forma geral. Para todos, né? A escola é aberta para todos. Certo. E também na faculdade, né? Como instituição privada de ensino, né, e aberta a todos, os cursos de extensão vão para além do cunho pastoral, né? Por isso que eu digo que a SPAC é ali que oferece os cursos na linha pastoral. Certo. Mas aí os cursos de extensão da faculdade, que toda instituição de ensino superior, ela deve se preocupar em oferecer essa dimensão da extensão, né? Uma extensão que se abre, a faculdade se abrindo e oferecendo a formação para todas as pessoas, né? As pessoas interessadas em aprofundar algum tema. E aí tem curso de extensão na linha do direito, né? Na linha da administração, também de outras áreas da teologia, da filosofia. Isso. Então, e de repente extrapolam. Pessoas que nem são católicas, né? Sim, de repente pode fazer um curso de extensão. É uma faculdade que oferece para o... Isso. Curso de Libras, né, de línguas. Então, a faculdade ela está aberta nessa dimensão, na linha, para favorecer a formação de todas as pessoas, não só os leigos e leigas da igreja, catequistas, né, mas todas as pessoas que tiverem interesse de aprofundar algum tema em alguma área específica do conhecimento. Os cursos são oferecidos na modalidade EAD também? Também EAD e na modalidade presencial. Mas nós temos também na Faculdade hoje Católica de Fortaleza o ensino EAD. A procura tem sido maior dos Tem sido maior online? Nos últimos anos no curso online. Até porque nós conseguimos também alcançar as outras dioceses aqui do Ceará, né? Porque nós somos 9 dioceses, então tem muitas pessoas que gostariam de fazer um curso na faculdade, no interior, mas devido à distância, né? E aí nós temos também alguns cursos de especialização. A gente, inclusive, concluiu uma turma que eu estava coordenando, que é Pedagogia Catequética, com especialização em Pedagogia Catequética. E nós tínhamos alunos de outros estados do país. Maravilha. Né? Então, essa dimensão também
EAD da faculdade, a gente alcança o Brasil inteiro, né? E até fora do país, né? Exato. A gente consegue pessoas, então é algo que não tem como voltar atrás, né? O ensino à distância está aí, a gente precisa valorizar isso. Sem dúvida. Por que vocês não fazem um curso de teologia pocket para leigos, casados? Teologia pocket, o mínimo que você precisa saber sobre teologia. É interessante, viu? É uma boa perspectiva, vamos pensar aí, né? Constrói aí Vamos construir a EMEN, o programa, né? Maravilha. Padre, muita coisa ainda para a gente conversar. Vamos marcar o parte 2, parte 2, né? Pois Tá inclusive, quando você falou comigo, a gente ia conversar sobre a dimensão da região episcopal, nós nem tocamos nesse assunto. Pois é, muita coisa. A tá bom que foi aqui falando aí. Foi maravilhoso. Muito bom, muito bom. Padre, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês nessa tarde, viu? Excelente. Cavalcante Neto, chama? Como o senhor preferir. Se preferir Neto, é bem curtinho. Neto é melhor, né? E Pedro. Vamos deixar o seu arroba, né? Sim, tranquilo. Padre Bruno, COR28. E também o link para a SPAC. E também tem do curso de extensão? Sim, da Faculdade Católica. No próprio está tudo lá. Pronto, inclusive no site no Instagram da faculdade e da SPAC vão estar lá todos os cursos de extensão. Todos os cursos. Nós estamos agora aí para o segundo semestre, tem alguns cursos bem legais. Os Profetas, né? Com a irmã Luciene, que é da Instituto Nova Jerusalém. Eu que era os profetas que com os profetas. Trabalhar o Padre David, né? Que vai trabalhar as celebrações catequéticas mistagógicas. E também tem o diácono Tiago, que foi ordenado agora recentemente, sábado passado, né? Que ele vai estar trabalhando aí, um curso muito bom para quem quer aprofundar a questão do que a doutrina fala sobre a defesa da vida, né? Agora que a gente está aí nessas questões. Muito bom. É um curso que vai aprofundar e dizer mesmo o que a doutrina, né, diz sobre a questão do aborto, né? A defesa da vida, todas essas dimensões. O diácono Tiago vai estar trabalhando nesse curso. Perfeito, bem interessante. Perfeito. Pedro, e aí? Mais alguma coisa aí para voltar com o padre? Tem um monte de coisa, né? O tempo não permite mais. Tempo, só não dá tempo. O povo do padre ia ficar um retiro aqui. Mas vamos combinar. Padre, muito obrigado. Agradeço, obrigado muito. Bom estar com vocês. Deus abençoe, fecunde o seu ministério cada vez mais. Mas nós queremos sua bênção aqui para nós. E quero pedir também que vocês rezem por mim, viu? Eu tenho 3 anos e 8 meses de ordenado. Novinho. E aí estou aí nessa missão também na região episcopal São José. E depois nós vamos conversar sobre isso, né? Muito. A nossa região aqui, que é uma alegria. E agradecer a vocês pelo convite. E dizer que vocês continuem nessa missão, né? Porque, como eu falei aqui, o Atos é também um meio de transmissão, né? Da fé, de evangelização e de profecia também, né? Então, ter um podcast católico hoje, assim, trazendo tantos temas importantes, é também uma luz, né? No meio às redes sociais, que tantas vezes, né, sinônimo de trevas também, podemos dizer assim, né? Então, o Atos é uma luz aí. Então, parabéns, né, a vocês. Obrigado. Contem com as nossas orações e o nosso apoio também na Arquidiocese de Fortaleza. Muito bom. Excelente. E que Deus abençoe a todos vocês, né, que nos acompanham aí. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Pedrão, até a próxima, né? Até a próxima.